estudante, está tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Adonias Novaes, da disciplina de ensino religioso. Muito bom estar aqui com você para juntos aprendermos a conhecer exemplos de ritos de iniciação religiosa realizados em diferentes religiões. Antes de iniciar a nossa aula, você não pode esquecer de registrar a sua presença usando esse QR Code que vai aparecer na sua tela com o seu celular. Combinado? Vamos também passar algumas informações importantes a todos que estiverem nos acompanhando. Esta aula foi planejada para os anos iniciais e tem como objetivo trabalhar a seguinte habilidade: caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos, nascimento, casamento e morte. E o objetivo da aula é o seguinte: conhecer exemplos de ritos de iniciação religiosa realizados em diferentes religiões. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. No início dessa aula, vamos convidar você a observar as imagens no telão. Quais os gestos que as crianças precisam repetir para realizar as brincadeiras que aparecem nas imagens observadas? Observando as imagens das brincadeiras, tenho certeza que já brincou de alguma delas. Podemos perceber que em todas as brincadeiras existem gestos e atitudes repetidos e ações repetidas. Esses momentos chamamos de ritos, ou seja, cada um tem os seus ritos. Em nosso dia a dia, repetimos ações ligadas a certos hábitos e regras, como escovar o dente pela manhã, após as refeições e antes de dormir, ou levantar a mão e esperar a vez de falar, entre outras. Também usamos gestos, palavras e atitudes para expressar sentimentos, desejos, crenças e assim por diante. Por exemplo, quando gostamos muito de uma pessoa, repetimos alguns gestos ou palavras para expressar o que sentimos, como abraçá-las, dizer ou escrever bilhetes com palavras de afeto, entre outros. Esses gestos simbolizam nosso sentimento. Quando um indivíduo ou um grupo repete gestos simbólicos de acordo com regras, em certas ocasiões, esses atos são considerados ritos. Assim, encontramos ritos em diversas situações do dia a dia e também em situações especiais, religiosas ou não, como os momentos de celebração. Todos nós, em nosso dia a dia, praticamos ritos, seja de forma individual, como por exemplo, rito de higiene pessoal, ou de forma comunitária, como ritos de comemoração, aniversário, rito de aprendizagem na escola e também os ritos religiosos. Quando não podemos fazer um desses ritos, sentimos falta. Dentro das religiões acontecem vários tipos de rito, de forma diferente. Olha que interessante, o rito está presente em nosso dia a dia e é importante destacar que existem outros exemplos, como os rituais cívicos, são aqueles ligados ao culto da pátria, por exemplo. O canto do hino nacional, o hasteamento da bandeira, o desfile do Dia da Pátria. Cada religião utiliza o momento de acordo com a sua cultura, seu conhecimento e de acordo com o que acreditam. Vamos observar alguns momentos que fazem parte da vida humana, e eles estão relacionados a diferentes celebrações religiosas ou não religiosas. A visita de um parente que há muito tempo não se via, recebê-lo é uma grande alegria e um motivo de festa. Outro exemplo, um casamento, a família toda se prepara para a festa, é muita alegria e diversão. Um nascimento, que alegria! É hora de festejar a chegada de um novo membro na família e na comunidade. Outro exemplo, a formatura de um membro da família. Toda a família festeja e fica feliz com essa conquista. O hasteamento e o arriamento podem ser feitos a qualquer hora do dia ou da noite, mas tradicionalmente a bandeira é hasteada às 8 horas e arriada às 18 horas. E ela é exposta durante a noite, ela tem que ser iluminada. A morte de alguém especial é um momento triste, que pede a união de familiares e amigos em busca de consolo. Você sabia que quando as celebrações acontecem com alguma frequência e com a repetição de alguns elementos, elas se tornam ritos? Vamos continuar aprendendo mais sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos conhecer os ritos que ocorrem em diversas situações e também estão presentes nas religiões.
Cada religião tem os próprios ritos relacionados com as regras que seus seguidores devem respeitar no dia a dia, quando se encontram em momentos de estudo, nas cerimônias ou nas festividades e assim por diante. Algumas religiões têm celebrações similares, mas com detalhes distintos de acordo com os diversos grupos e as culturas com os quais se relacionam. Vamos conhecer alguns ritos de iniciação religiosa. Por exemplo, no judaísmo e no islamismo, há cerimônias para a escolha do nome e para a apresentação dos bebês nos templos. Na maioria das igrejas evangélicas, o bebê é apresentado à igreja nos primeiros meses de vida, lembrando a apresentação de Jesus no templo. Na igreja católica e na igreja luterana, que é protestante, o bebê é batizado nos primeiros meses de vida e na adolescência realiza a confirmação do batismo. Na Umbanda, o batizado também ocorre nos primeiros meses de vida e há algumas semelhanças com o batismo católico. No judaísmo, os meninos participam do Bar Mitzvah e as meninas do Bat Mitzvah. Já no islamismo, quando nasce uma criança, o recém-nascido é saudado pela comunidade como um presente de Alá. No judaísmo, os meninos participam do Bar Mitzvah e as meninas do Bat Mitzvah. Esses ritos marcam a passagem dos adolescentes para uma espécie de maioridade religiosa. Aprendemos sobre os ritos de iniciação religiosa, ainda podemos aprender sobre o nascimento e iniciação religiosa. Vimos que algumas religiões, a iniciação das crianças à religião acontece por meio do batismo e em outras por meio de uma apresentação à comunidade religiosa. A seguir, vamos conhecer alguns rituais religiosos realizados em momentos marcantes da vida, que é o nascimento. Olha que legal! No islamismo, quando nasce uma criança, o recém-nascido é saudado pela comunidade como um presente de Alá, e que é chamado para oração e coloca mel na boca do bebê, e depois na cabeça da criança é raspada, simbolizando pureza. Um rito de nascimento praticado por um dos povos indígenas, o Tupinambá, celebra o nascimento de um bebê com uma grande festa. Se for menino, o pai corta com o dente o cordão umbilical. Se for menina, é a mãe que corta o cordão umbilical. Em seguida, a criança é banhada em um rio, depois em casa, ela é colocada em uma rede com um arco e uma flecha. O menino e a menina recebem objetos de presente, como cabaças, braceletes, um colar de dente de capivara, para que seus dentes sejam fortes e capazes de mastigar bem a mandioca apreciada por este povo. Muito interessante, não? Diante desses conhecimentos, aprendemos nessa aula e agora eu quero propor uma atividade. Com base nas informações apresentadas nesta aula, complete o quadro a seguir. De acordo com o quadro que está no nosso telão, responda: quais são as religiões que realizam o batismo? Vou dar 30 segundos para você responder. E aí, responderam? Quais são as religiões que realizam o batismo? Vamos lá? Olha, as religiões que realizam o batismo é a Igreja Católica e a Igreja Evangélica e Protestante. E também na Umbanda. Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão? Aprendemos hoje qual a religião tem os ritos Mitzvah e
Bat Mitzvah. E aí, vocês lembram quais são? Falamos sobre o islamismo, o judaísmo, sobre a igreja católica, a igreja evangélica ou protestante e umbanda. Vamos dar um tempo para você pensar sobre a nossa segunda atividade. 30 segundos para você pensar. E então, pessoal, o que vocês responderam? Acertou quem disse que os ritos de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah são do judaísmo. Excelente, crianças! Parabéns! Agora temos a última atividade para ser realizada durante a nossa aula de hoje. Pergunte a algum adulto e a algum familiar se você foi batizado ou apresentado em alguma religião, ou como isso aconteceu. Para você ouvir essa história com calma aí, eu vou dar um tempo, ok? 1 minuto para você consultar aí os familiares. E aí, conseguiu se informar? Se sim, é ótimo você saber mais da sua própria história junto à sua família. Se você ainda não conseguiu saber, não tem problema. Quando a aula acabar, você pode procurar saber. Beleza? Muito interessante quando começamos a aprender e conhecer vários povos, tem maneiras diferentes de celebrar o nascimento da criança. Afinal de contas, é a continuidade daquele determinado povo. Preciso confessar que existem outros ritos e vamos aprender em uma outra oportunidade. Quero propor ainda mais uma atividade. Se você foi batizado ou apresentado a um espaço religioso, peça a seus familiares que o ajudem, com fotos e informações dessa cerimônia. Se não participou de nenhuma cerimônia desse tipo, escolha uma religião e pesquise imagens e informações a respeito dos ritos de iniciação religiosos previstos para os seguidores de determinada religião. Faça um texto ou um desenho deste acontecimento contado pelos seus familiares ou através da pesquisa e mande para nós através desse QR Code do nosso WhatsApp. Vamos ficar muito felizes em conhecer a sua história no rito de iniciação e vamos perceber que você realmente entendeu o tema que foi ensinado. Ainda quero propor um desafio. Leve para o professor de ensino religioso o texto que você produziu. Converse com ele se seria possível uma roda de conversa sobre os ritos de iniciação que você aprendeu na aula da TV do Centro de Mídia de Cariacica. Pois bem, estamos chegando ao final da nossa aula. Vamos relembrar o que aprendemos? Aprendemos que o rito é um conjunto de rituais e podem ser religiosos ou não. Nas religiões há diversos ritos. Estudamos o rito do batismo e o da iniciação das comunidades religiosas. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, assim como eu. Ainda dá tempo de você registrar a sua presença com o seu celular, usando esse QR Code que aparece agora na sua TV, usando o seu celular. E não esqueça,
mesmo distante, nós estamos juntos. Um forte abraço do professor Adonias. Tchau, tchau, pessoal!